Bom dia, povo de Deus. Meu abraço para cada um de vocês, um abraço virtual, desejando que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre todos nós. Hoje eu estou aqui homenageando as nossas crianças do nosso departamento infantil. Vocês são preciosos para nós e sei que vocês estão fazendo suas atividades escolares em casa, estão ajudando papai e mamãe, e também quero abençoar a vida de vocês. Mas para hoje eu tenho aqui uma reflexão rápida para todos nós, para nos abençoarmos nesse tempo tão difícil. E o texto se encontra lá em 2 Crônicas 20, e eu te convido depois a ler. É a experiência de Josafá, um rei de Israel que tirou os postes ídolos e adorou o Senhor. Então a palavra de Deus diz que ele foi reto diante de Deus. E lá nesse texto ele se encontra num momento em que 3 reis vêm contra Israel, e a Bíblia nos diz que Josafá teve medo. Mas a ação de medo que ele tem, nesse momento muitos de nós estamos com medo, estamos aflitos, apreensivos, e a palavra que eu quero trazer hoje é de ânimo para cada um de nós, de esperança. E o que Josafá fez a partir do momento do medo? Ele buscou o Senhor, ele foi atrás do Senhor, ele reuniu o povo, e nós estamos reunindo hoje de forma diferente, cada um na sua casa, nesse tempo diferente. E ele reconhece que no versículo 6 ele diz assim: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então nós precisamos reconhecer quem é que tem o poder sobre todas as coisas. Deus continua no controle, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que muito antes de nós sermos formados, ele nos conhecia em detalhe. Então ele nos conhece, e ele continua nesse momento. E ele diz lá no verso 12: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o desafio. Quando a gente não sabe o que fazer, nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. E é interessante porque um pouco antes aqui, em 2 Crônicas 15, o rei Asa, Deus fala para ele: se vocês me buscarem, eu deixarei ser achado. É interessante, né? E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro das brincadeiras com as minhas filhas e depois com os netos, de esconde-esconde. Eu sempre deixava um pedaço do meu corpo para que eles me encontrassem, porque eles, quando pequenininhos, isso facilita. E é isso que Deus faz conosco. Ele se deixa ser achado. E Josafá então sabe disso e vai ao encontro do Senhor. Fala: Senhor, nós não temos força, nós não sabemos como enfrentar essa situação, mas os nossos olhos estão postos em ti. E é interessante porque essa caminhada do texto aqui chega no versículo 15. Deus responde, e Deus fala assim: olha, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor as nossas aflições, ele tem o poder de falar: olha, isso não é problema seu, é meu. O que você tem que fazer? Entrega. E esse é um tempo em que estamos em casa, muitos de nós parados aqui, mas é um tempo que o Senhor está nos dando para a gente refletir sobre a nossa vida. Eu creio que sairemos dessa crise de forma diferente. Vamos dar mais valores à nossa comunidade, Como temos falta de nos encontrarmos, de dar aquele abraço gostoso, Por isso eu estou te abraçando hoje em nome de Jesus. Receba o abraço da sua igreja. Mas Deus continua: olha, neste encontro vocês não vão ter que lutar, mas vocês precisam tomar posição. E qual é a posição que o crente tem que tomar? Aquele que tem
a confiança no Senhor. Nós temos que estar preparados para a batalha. E a nossa batalha é a oração, é o louvor. E aqui nesse texto é interessante, porque Josafá põe o povo para a guerra. Você pode imaginar? Eu muitas vezes falo que o senso de humor de Deus é muito bacana, porque Deus fala, olha, vocês não vão lutar, mas entra aí em formação para a guerra. Mas Josafá põe os cantores, e a palavra de Deus nos diz que assim que o povo começou a louvar, Deus pôs emboscada para aqueles reis que estavam atacando a Israel, e eles foram destruídos. Então aquele povo louvando a Deus, e o louvor, temos um livro maravilhoso que dizia, o título era O Louvor que Liberta, e o louvor liberta. Então quero te desafiar nesses dias a louvar o Senhor, adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que merece a nossa adoração. Quando nós não sabemos o que fazer, vamos colocar os nossos olhos no Senhor, e Ele vem em socorro do seu povo, porque Ele nos fez para o louvor da sua glória. Vamos passar por tempos difíceis. Eu fico imaginando aqui essa reação desse povo angustiado, acuado, como muitos de nós às vezes está. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Esse nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E Jesus levou na cruz tudo aquilo que podia nos afetar. Vamos ter um tempo difícil, mas eu quero trazer esperança e te desafiar. Coloque a sua confiança no Senhor. Procure a esse Deus nesse tempo. Se derrame na presença dEle e louve o Senhor. E nós vamos experimentar o livramento que só Ele pode dar. Deus te abençoe nesse dia, querido, querida. Tenha o meu abraço carinhoso, abraço virtual. Daqui a pouco a gente vai se abraçar pessoalmente. E aos meus queridos meninos e meninas lá do departamento infantil, aquela equipe linda, maravilhosa, Deus te abençoe, querido. Que você seja exemplo na sua casa, faça suas atividades escolares, ajude papai e mamãe. Aproveite esse tempo também. Você tem recebido a palavra de Deus no nosso departamento infantil. Por isso hoje eu quero abençoar esse departamento tão maravilhoso, tão cheio de virtudes, e que tem levado a palavra de Deus para as nossas crianças. Deus te abençoe.